Primeira coisa é com relação à nossa atividade, né? Mais uma vez, o pessoal ainda insiste, está mandando mensagem. Quando é que vai ser o dia? Quando é que vai ser o dia? Gente, é quando devolver a nota. Ou seja, quando devolver a nota, devolve a atividade junto, se possível, no mesmo e-mail. E, falando do mesmo e-mail, né, e da nota para devolver. Quando é que vai ser esse dia? Então, a data que eu vou passar a prova para vocês vai ser dia 9. Ou seja, terça-feira, pela manhã, eu estou passando essa prova para vocês e vou querer que vocês me devolvam até a sexta-feira, dia 12. Então, na sexta, eu passo a prova, tá? Prova com 5 questões e vou querer que vocês me devolvam ela até a sexta, dia 12. Professor, me dê um norte, por onde é que eu vou estudar, por cada questão, como é que vai fazer? Vamos lá. Primeira questão da prova, ela vai tratar sobre audiência. Estou gravando, que é para depois passar para todo mundo, depois ficar me perguntando. Primeira questão vai tratar sobre audiência, tá? Então, o que é que eu devo saber, ou então o que eu devo estudar ou focar sobre audiência? Bom, gente, dentre tantas coisas que eu falei sobre audiência, ali naquele videozinho de audiência, acho que a coisa mais importante, ou uma das mais importantes, é a necessidade do comparecimento das partes à audiência e qual a consequência para o não comparecimento dessas partes à audiência no processo trabalhista, tá? O processo trabalhista, levando em consideração que é um processo oral, né, um processo onde tudo ocorre na audiência, ou pelo menos tudo tenta que se ocorra em audiência, de forma a dar mais celeridade, né, principalmente se for um processo submetido ao rito sumaríssimo. A ausência das partes traz consequências processuais, né? A ausência das partes vai trazer consequências para o processo. Então, ao estudarem, estude o artigo 844 da CLT, 844, né, que vai trazer as consequências em caso de ausência das partes, aliada à súmula 74, que eu estou falando, também está lá na aulazinha sobre audiência. E que consequências são essas, Tiago? Em primeiro lugar, se o autor da demanda, o reclamante, né, a gente conhece como reclamante, ele falta essa primeira audiência, vai ocorrer o arquivamento do processo dele, tá? Por quê? Porque ele acionou o Poder Judiciário e não teve interesse de ir no dia da audiência. Então, se o autor da demanda falta esse processo, vai ocorrer o arquivamento do processo dele. Então, foque nisso. E qual a consequência desse arquivamento? Ele pode entrar com uma nova ação? Depende. Depende. Por quê? Porque, de primeiro lugar, claro que sim, porque esse arquivamento ele tem uma natureza de uma ação, né, de uma sentença, que vai extinguir o processo sem resolver o mérito. Então, o arquivamento, leia-se, extinção do processo sem resolução do mérito. Certo? Está lá, é o arquivamento, a extinção do processo sem resolução do mérito. Entretanto, pós-reforma trabalhista, a ausência do autor hoje precisa ser justificada. Depois da reforma aí que a gente teve, a ausência do autor vai precisar ser justificada. E ela precisa ser justificada sob pena de... Sob pena de não justificando, o autor tem obrigação de pagar as custas processuais, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Então, o que é justificar? É dizer, olha, não fui para audiência porque o ônibus quebrou, o avião caiu, o que foi? Estou com corona, está com a pele. Agora justifica e demonstra a justificação. E aí o magistrado vai adotar a justificativa e arquiva o processo mesmo, sem nenhuma mais, ou seja, ele pode entrar com a nova demanda sem precisar pagar custos de nada. Se ele não justifica no prazo de 15 dias, aí ele é obrigado a pagar as custas processuais. Aí ele vai pagar as custas processuais e só entra com a nova demanda se comprovar o recolhimento das custas. Ou seja, se ele não comprova o recolhimento das custas, ele não pode entrar com uma nova demanda. Logo, a comprovação do recolhimento das custas vai ser uma condição de procedibilidade, certo? Vai ser uma condição de procedibilidade para que ele entre com a nova demanda. Claro, lembrando, se ele não justifica porque deixou o processo ser arquivado, ou seja, porque faltou a primeira audiência. E se o reclamado falta a primeira audiência? Bom, aí já é diferente, porque o reclamado é o polo passivo. E, teoricamente, é na primeira audiência, ou pelo menos durante a primeira audiência, que o reclamado tem que apresentar sua defesa. Então, se ele falta a primeira audiência,
a gente vai ter o quê? Vai ter a possibilidade de aplicação da revelia. E aí o reclamado vai ser revel. Então, foquem nisso aí também, tá? E qual a consequência da revelia? Toda matéria fática alegada na petição inicial vai ser tida como verdadeira. Toda matéria de fato alegada na petição inicial vai ser tida como verdadeira, certo? Então, é a consequência para a ausência do reclamado à primeira audiência, ou seja, toda matéria fática vai ser tida como verdadeira, tá? Professor, e se um reclamado mandar o advogado dele com procuração, vai ter revelia? Então, a revelia em si, ela vai ser ilidida pela presença do advogado com a procuração, né? Juntando documento e tal. Agora, se o magistrado quiser, nessa mesma audiência, já inquirir, né, as partes, depoimento pessoal das partes e tudo, se o magistrado quiser levar isso para frente, aí ele não vai ter condição de fazer em relação ao reclamado, e ele pode não ser revel, mas pode se tornar confesso, né? Confesso quanto a um depoimento, ou seja, vai perguntar se o horário de trabalho era aquele, não tem ninguém lá para confirmar se era ou não era, confessa. Vai perguntar se existia trabalho noturno, se não existia. Se não tem reclamado lá para dizer, confessa, tá? Então o juiz pode até aproveitar as provas documentais, não aplicar a revelia, mas se fizer a instrução probatória nessa mesma audiência, a ausência do reclamado, né, vai prejudicar, né, no caso de sua defesa, ele vai ser confesso. Então, entendam isso aí, tá? Entendam também, ainda sobre a audiência, que o juiz é o único que pode se atrasar, tá? O juiz, ele é o único que pode ter o direito de atrasar 15 minutos para a primeira audiência, a sua chegada no fórum. Então, o juiz, ele pode atrasar 15 minutos da sua chegada no fórum para a primeira audiência. Ninguém mais. O magistrado pode, certo? Então, entendam para isso também que só envolve a primeira audiência, ou seja, se ele já começou, se ele já está no recinto, já está no fórum e só está demorando em uma audiência, aí não justifica que as partes venham querer certidão na secretaria por conta do atraso aí na instrução probatória. Isso não cabe. Isso só vale para a primeira audiência, a tolerância de 15 minutos. Então, o juiz demorou mais de 15 minutos para chegar ao fórum, para realizar a primeira audiência, as partes podem se dirigir à secretaria, obter uma certidão e exigir a remarcação de sua audiência. Tá? Então, sobre a audiência, é mais ou menos isso. Ah, sim, e também a audiência de instrução, tá, gente? Na audiência de instrução, se as partes não forem, ou seja, se as partes não forem à audiência de instrução, aí a gente vai ter a confissão, certo? Por mais que a gente diga não, a gente tem a confissão. E o juiz vai decidir conforme o estado do processo. Então, se elas não vão à audiência de instrução, a audiência que deveriam depor, então as partes devem depor, né, deveriam depor naquela audiência. E se elas não vão, aí o magistrado vai fazer o quê? O magistrado vai julgar o processo no estado que está e a parte que deveria depor e que faltou vai ser confessa, ou seja, vai ser uma parte que vai estar confessando tudo aquilo que foi dito em matéria fática ou que precisava do seu depoimento, certo? É a chamada confissão ficta como uma das formas ou dos meios probatórios que tem a parte que vai para a audiência que deveria depor, ou a parte que falta a audiência que deveria depor. Então, faltou audiência inaugural, arquivamento para o autor, revelia para o réu. Faltou audiência de instrução, confissão para as duas partes, se, claro, precisarem depor sobre alguma coisa ou sobre alguma matéria controversa ainda. Primeira questão sobre audiência, foque nesses assuntos aqui. Segunda questão sobre provas. Lembrando, eu não estou exaurindo o assunto, não. Tem muito mais coisa lá nas aulas. Né? De audiência são 3 aulas, de prova são 4 aulas. Então, tem muita mais coisa lá. Né? Então, não vai dizer, cobrou alguma coisa que não falou na aula. Aqui eu só estou dando o direcionamento. Aqui eu estou dando o direcionamento, certo? Para vocês. Sobre prova, tem vários assuntos de ato de prova. Eu foco em quê? Inversão do ônus da prova. Foque no ônus probatório. Aquele assuntozinho que eu abri uma aula só sobre ele, que é o ônus de prova, o dever de provar. Foque sobre esse assunto, ou seja, observem esse assunto no processo trabalhista. Artigo 818, súmula 338 do TST, ou seja, o autor tem o ônus de provar o fato que constitui seu direito, e o réu, o reclamado, tem o ônus de provar um fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor. Essa é a teoria dinâmica. Então, você espera a petição inicial, traz fatos constitutivos. Vai olhar o que foi que o réu contestou. Contestação direta, ônus do autor. Contestação indireta, ônus do réu.
Lembrando que essa é a regra geral, ou seja, a teoria dinâmica que está disposto em lei, mas os parágrafos, o parágrafo 1º e o 2º do artigo 818 da CLT permitem que o magistrado, ao perceber que o exercício legal do ônus probatório pode tornar praticamente impossível a produção probatória por uma das partes, o magistrado pode inverter esse ônus, certo? O magistrado pode inverter de acordo com a teoria da melhor aptidão para a prova. Observem isso aí também. E o limite, né? O parágrafo 3º do artigo 818, ele traz um limite para esse ônus probatório. Então, quando for estudar provas, foquem em ônus da prova. 818, súmula 338 e tudo aquilo que trata sobre a distribuição do ônus da prova no processo trabalhista. Tá? Tem vários assuntos de prova. Já estou ajudando, direcionando vocês aí para o que devem estar focando, devem estar estudando. Professor, Terceira questão? Foi. Só uma dúvida. O 338 que você fala, no caso de ônus de prova, é aquela que teve alteração do ponto da empresa de 10 para 20 pessoas, correto? Eu não estou ouvindo, não entendi não, Roberto. O ônus de prova, em relação esse artigo 338 que o senhor está falando, é em relação àquela mudança, alteração que teve da folha de ponto obrigatório, agora somente a partir de 20 pessoas, foi isso a que você partir de tinha comentado? isso mesmo. Agora, isso mesmo. me tira uma dúvida, porque assim, em muitas audiências, os juízes têm como praxe, às vezes, está ignorando essas folhas de ponto pelo simples fato que o próprio empregador está preenchendo essas folhas e pedindo para o empregado assinar. E ele tem observado muito, assim, nunca tem disparidade de horário, os pontos certinhos. No meu caso, foi muito próximo disso. Aí eu tive que provar com oitivas que eu trabalhava muito mais do que só aquele ponto, porque o ponto veio armado, todo bonitinho, porque vieram vários relatórios como se eu trabalhasse às 8 horas certinha. Aí a minha dúvida como advogado, o juiz já dando na própria audiência, tipo assim, deixando claro que não vai aceitar as folhas de ponto porque está tudo bonitinho, arrumadinho, é possível no processo a parte que faz a defesa do empregador pedir para anular porque o juiz já de praxe já estava achando que o ponto foi falsificado, alguma coisa do tipo? Eu confesso que eu captei pouca coisa do que você falou, que está cortando muito o seu áudio, mas deixe ver se foi isso mesmo que você quis perguntar. Veja bem, o artigo 74 da CLT, que trata do preenchimento do cartão de ponto, e a Instrução Normativa 11 do Ministério do Trabalho e Emprego, que também tratam desse tipo de preenchimento, ele diz o seguinte, que o preenchimento não pode se dar unilateralmente por conta do empregador, certo? Então, o empregador, ele não pode unilateralmente preencher o cartão de ponto. Quem deve preencher o cartão de ponto é o empregado e consciência deste empregado. Então, muitas vezes, as empresas apresentam cartão de ponto sem essa ciência do empregado, quando é aquele cartão de ponto eletrônico com relação, sem a ciência do empregado, ou até trazem a ciência do empregado, né? Trazem o cartão de ponto com a ciência do empregado, porém preenchido com datas uniformes, né? Com períodos uniformes, né? De forma invariável. Aí o juiz de praxe, ele já não recebe esse cartão de ponto. Não sei se era isso mais ou menos que você queria saber. Não, era isso mesmo, porque no meu caso, na minha empresa, por exemplo, como são na minha ex-empresa, né? Como eram 55 mil funcionários, o nosso sistema de ponto é eletrônico, só Cortando. eletronicamente, seja através do celular ou no sistema do computador, ou biometria. Se eu fizer lá 9 horas em um dia, eu tenho certeza absoluta que... 9 horas não, né? Que era de 8 horas. Se eu fizer 11 horas, fizer 2 horas, ele extrapolar uma. No outro dia, o ponto era alterado. Era alterado e tirar essa 1 hora sumia, essa uma hora extrapolada, ela sumia literalmente. Eles podiam até pagar as 2 horas, mas não tem validade não. Esse ponto pois não tem validade aí, assim, não. Foi tema de discussão, inclusive na própria audiência, que em minha testemunha comprovaram que os gestores tinham acesso direto a alterar o sistema de ponto, que era praticamente como
estivessem fraudando a jornada de trabalho. Roberto, teu áudio tá péssimo, viu? Tá cortando pra caramba. Mas deixa eu só dizer, complementar o que você tá falando, porque eu tô entendendo já o que é que você tá querendo dizer. Já aproveitando pela quantidade de casos que a gente tem na justiça do trabalho, muitas vezes há sim essa alteração do ponto. Mesmo quando o cara coloca a biometria, mesmo quando ele faça pelo seu celular, por tudo, vai para um sistema e esse sistema é controlado por alguém, desculpa, pela empresa. Está sob o controle da empresa. Então, dizer que não há essa alteração é ser inocente, né? A empresa tem condição, sim, de fazer essa alteração, e algumas fazem essa alteração de forma a diminuir ou deixar sem nenhuma hora extra. E quando o empregado vai conferir, né, com os horários de trabalho que saiu, não está batendo nada. Então, o que é que a gente aconselha? Juntar provas que estão fora da lei daquele documento. Ou seja, é por isso que aquela prova, aquele cartão de ponto é só um começo de prova, né? É uma prova documental, mas é um começo de prova. E no processo do trabalho deve prevalecer o princípio da primazia da realidade. Ou seja, se o empregado conseguir destituir aquele cartão de ponto com outras provas, o juiz vai ter que aceitar, né? Claro. Então, foi justamente o ônus de prova deles, né? E aí foi na hora que, quando eles entraram com o ônus de prova, a questão para tentar modificar lá o processo em relação à minha pessoa, mas aí quando fizeram oitivas das minhas testemunhas, que aí foi a contra, eu não sei se é a palavra correta, mas foi a contraprova, as minhas testemunhas disseram, não, os gestores têm acesso a alterar a hora que quiser e o ponto da pessoa. Eles fizeram a contraprova, né, para tentar modificar o meu pedido, mas o pessoal deixou bem claro, não adianta, que esses pontos aí praticamente não são reais, porque o próprio pessoal entra lá no sistema e altera mesmo. É perigoso isso, é muito perigoso, e essa alteração, né, do cartão de ponto, o empregado, por isso que a gente tem que interpretar, velho, como uma forma de primazia da realidade. Então, se ele conseguir desconstituir essa prova documental, melhor. É difícil, mas consegue, às vezes consegue. Certo? Deixa eu adiantar com o resto das questões, comentários, depois a gente fala mais, viu, Robert? Tranquilo, obrigado. Que o pessoal também não se perca aí. Então, o segundo comentário, ou seja, a segunda questão, provas. Ônus de prova, foquem lá nos artigos que eu disse anteriormente. Terceira questão vai trabalhar sobre sentença, certo, gente? Aí, observem os requisitos para que uma sentença seja perfeita, ou seja, a classificação que a gente tem, desculpe, os requisitos que uma sentença tem para estar perfeita. Né? A sentença, ela deve obedecer, aos limites da lide. Né? A sentença não pode dar mais, não pode dar menos, nem pode dar algo diferente do que foi pedido. Então, se uma sentença dá mais do que foi pedido, ela é conhecida como sentença ultra petita. Se ela dá menos, ela é citra petita. E se ela dá diferente, é extra petita. Então, todas essas formas de agir da sentença, diferente do que foi pedido, né, em desacordo com o princípio da adstrição ou da congruência, fazem com que a sentença possa ser anulada. Tá? Então, o comando sentencial tem que se adstrir aos limites estabelecidos na petição inicial. Então, observem essa partezinha lá da aula para focar nesse assunto sobre sentença, ou seja, basicamente isso sobre sentença que eu devo cobrar. Tá? As possíveis nulidades que podem ocorrer no comando sentencial, quando? Quando ele vai atuar em desacordo com os limites estabelecidos na petição inicial. Se der mais, se der menos, ou se der diferente do que foi pedido. Existe exceção para a sentença dar mais, dar menos ou dar diferente do que é pedido? Existe, tá? Existe aí uma exceção, que é o princípio da extrapetição, ou seja, quando o magistrado, ele, por força de lei, tem que dar algo que não está na petição inicial. Por exemplo, juros e correção monetária. Ou seja, o magistrado, ao julgar a demanda, condena a parte ao pagamento de um valor, a parte contrária. Então, quando ele condena, ele deve automaticamente, por força de lei, aplicar juros e correção monetária, mesmo que não tenha no pedido. Então, aí é a aplicação da teoria do princípio da extrapetição. Ou seja, quando o magistrado, por força de lei, tenha que conceder um pedido que não está na inicial. Certo? Então, aí a gente vai ter a aplicação aí do princípio da extrapetição para terminar o assunto sentença. Foquem aí no que pode ser decidido, quais são os limites estabelecidos para que o magistrado sentencie, no caso, os limites da inicial, certo? E quais são, no caso, qual é a exceção, que é o princípio da extrapetição. Mais uma coisa, quarta questão vai tratar sobre coisa julgada. E aí foquem no seguinte, gente.
na definição entre sentença terminativa e sentença definitiva. Coisa julgada formal e coisa julgada material, tá? Qual é a coisa julgada que vai dar origem, né, à possível ação rescisória? Qual é a coisa julgada que é protegida constitucionalmente? A coisa julgada material. É aquela que não admite mais a modificação, tem proteção constitucional. A coisa julgada formal, ela só vale entre as partes. Aí eu vou estabelecer. Tem alguém com o microfone? Então, sobre o assunto coisa julgada, vocês foquem nessa diferença entre coisa julgada formal, coisa julgada material e a aplicabilidade dessa coisa julgada, ou seja, vai ser a quarta questão da prova de vocês, ou seja, vai tratar sobre esse assunto. E a última questão da prova, certo? A última questão da prova vai ser a quinta questão, ela vai tratar sobre um assunto que eu estou gravando, na verdade, terminei de gravar hoje, vou editar e postar. São as aulas 23 e 24 lá do canal do YouTube e que tratam dos pressupostos recursais, ou seja, quais são os requisitos para que a parte interponha um recurso na Justiça do Trabalho, tá? Então, está dentro do assunto recursos e para a gente delimitar o assunto, eu vou cobrar um pressuposto só, ou seja, vocês vão focar no estudo de um pressuposto, que no caso vai ser o do preparo. Então, foquem no pressuposto do preparo, tá? O preparo que é o recolhimento das custas processuais mais o depósito recursal. Eu falo só em metade de aula só sobre preparo, quase uma aula toda só sobre o preparo na Justiça do Trabalho. Quem paga as custas, quem está isento das custas, quem paga o depósito recursal, quem paga metade do depósito recursal, o que é o depósito recursal, qual a função desse depósito. Então, é um assuntozinho bem complexo esse assunto do preparo, tá? É um assuntozinho bem complexo esse assunto do preparo, então estudem com paciência, tem um bocadinho de coisa para estudar, e eu vou cobrar só esse, sobre recursos. Não vou nem cobrar os recursos em si, né? O aluno sabe qual o recurso que tem. Não. Vamos focar, né, sobre o assunto recursos no preparo. Um assunto de extrema importância, não só para quem quer fazer concurso superior, mas até para quem vai trabalhar ou atuar na área trabalhista. Tem que saber, né, que esse recurso do processo de trabalho exige excepcionalmente o pagamento, custas processuais e do depósito recursal. É claro que a gente já estudou a respeito de despesas processuais, que tem algumas pessoas que estão isentas do pagamento de custas, que tem algumas pessoas que têm dispensado o pagamento das custas. Com relação ao depósito recursal, também, né, na aulinha lá que eu gravei hoje, né, vou estar disponibilizando mais tarde, com relação ao depósito recursal, também tem partes que pagam o depósito recursal completo, tem partes que pagam metade do depósito recursal e tem partes que não pagam mais, depois da reforma trabalhista, o depósito recursal. Esse depósito recursal a que eu estou me referindo é um valor que a parte paga para garantir o futuro da execução. Tá? Ele tem essa finalidade, é garantia do futuro da execução. Então, houve condenação em valor pecuniário, olhe lá, houve condenação em valor pecuniário. Então, a sentença condenou uma das partes a pagar algo, a outra, para que ela recorra, é claro, com as exceções aí, que não paga, quem paga metade e tal, mas para ela recorrer, ela tem que garantir esse valor ao qual ela foi condenada. Certo? Ela tem que garantir esse valor, essa garantia a gente vai chamar de depósito recursal. E aí eu vou colocar na aulazinha lá do YouTube, eu coloquei quais são os valores, quais são os limites, né? Porque não pode ser algo ad eterno, porque senão inviabilizaria o acesso ao Poder Judiciário na segunda instância. Então, tem limites para o pagamento dos depósitos recursais, tem limite para o pagamento do depósito recursal quando o recurso for para o tribunal, tem limite para o depósito quando o recurso for para o TST. O importante é que vocês entendam que o preparo ele vai existir para os recursos, né? Tanto para o segundo grau, como para o terceiro grau, em recurso ordinário e em recurso de revista. E também a gente vai ter o preparo quando eu tiver a necessidade de destrancar um recurso.
né? Quando tiver a necessidade de destrancar o recurso, de repente o recurso ele não foi conhecido por conta do tempo, da adequação de qualquer dos requisitos, a parte que quiser destrancar, ela vai ter que interpor outro recurso, no processo de trabalho, que a gente vai chamar de agravo de instrumento. E esse agravo de instrumento também possui preparo, tá? Ele também tem depósito recursal. A parte vai pagar metade do depósito recursal do recurso a ser destrancado, tá? Isso aqui é só dizendo o que vocês devem, por onde vocês devem estudar para a prova, são só orientações. A explicação sobre tudo estão nas aulas lá, né, do canal. E como eu ressaltei para vocês, da importância, né, gente, de ir assistindo às aulas até o dia que eu entregar a prova, né, para ir tirando algumas dúvidas, poder mandar aqui pelo Zap também dúvidas para mim e se sentir seguro para responder a prova. Porque depois que recebe a prova, gente, é uma questão objetiva, só tem uma alternativa correta. Respondeu aquela alternativa, explicou por que ela é correta, acabou. A explicação que eu quero é ela, e eu vou botar bem sucinto, eu vou ser sucinto, vou dizer também o que eu quero. Vou dizer, gente, olha, coloca a explicação jurídica e a fundamentação legal. Ponto. Tá? Ponto. Por que o processo vai ser arquivado quando o autor falta a primeira audiência? Tá lá, resposta. Vai ter o arquivamento da demanda. Vai lá e marca. Por que você marcou essa alternativa? Porque o artigo 844 diz que o processo ele é arquivado quando o autor falta a primeira audiência. Explicação? Legal. Explicação jurídica. O autor é quem tinha interesse na demanda. Então, o autor que tinha interesse na demanda e não foi, vai provocar o arquivamento, leia-se, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito por falta de interesse no prosseguimento da demanda. Essa é a explicação jurídica. Tá? Então, tem que ter as duas, mais a alternativa correta para ganhar a pontuação completa, ou seja, os 2 pontos. Cada questão, eu vou dizendo, eu vou colocar agora um manual de instruções, né, para que o aluno já saiba o que é que vai ter em cada questão e o que tiver de falar. Para quem chegou depois, eu estou gravando essa aula, tá? Para quem chegou depois, eu estou gravando essa aula e nessa aula eu defini os pontos, né, ponto a ponto, o assunto de cada questão. Tá? E o norte que o aluno deve estudar para fazer essa prova. Olha ela aí, já. Beleza, valeu. Pronto, assunto por assunto aí. Ó. Melhor tudo, né? Aí tira, quem puder, tira uma foto, já joga no grupo da sala, né? E quem quiser ouvir a explicação sobre cada uma dessas questões, assiste essa aulinha aqui que eu... Lembrando, essa aula não é uma revisão, tá, gente? Essa aula é só um norte do que vocês devem estudar para cada questão, né? Porque não tem sentido fazer uma revisão quando vocês têm todo o material já lá gravado, tá? É só um nortezinho para a gente tomar como diretriz, dessa vez ser mais transparente ainda. Transparente da minha parte e da parte de vocês também, né? Pode deixar que quando eu mandar, no dia 9, lembrando, dia 9, na terça-feira, vou mandar a prova para vocês, e vocês têm até o dia 12. Professor, fiz logo, estou empolgado, mandei. Beleza, precluiu, viu? Mandou, acabou. Não tem esse negócio, eita, eu vi que eu marquei a alternativa. Não, então olhem com cuidado, tá? Olhem com muito cuidado, consultem os colegas universitários, manuais, Google, o que vocês quiserem, estudo as aulas para responder de uma forma definitiva. Mandou, depois que mandou, acabou, né? Depois que mandou de volta a prova, então é por isso que tem esse prazo aí de 3 dias. Eu mando no dia 9, e o aluno tem até o dia 12, né? No caso, sexta-feira, para mandar de volta para mim. É melhor do que fazer de pronto aqui, né? Fazer aquela coisa, vamos, tal, não sei o quê. Aí não dá, gente. Eu quero estimular vocês a pesquisar, estudar um pouquinho e tal. E sair, né, pelo menos com alguma coisa do processo do trabalho, né? Sair com alguma coisa, matéria do processo do trabalho.
Outro recadinho que não vou deixar de dar hoje aqui, vou falar, são renovar aquelas situações que a gente já falou da primeira unidade, de quem não conseguiu fazer a prova, quem não conseguiu fazer as atividades, estava sem internet, perdeu, ou chegou depois atrasado, enfim. Depois que eu entregar a nota da segunda unidade, todos vão resolver comigo, certo? A gente vai aplicar uma nova provinha e tal, aquela coisa. E a atividade devolve dia 12, certo? Quando devolver a prova, devolve a atividade extra. Tá? Atividade extra que, por sinal, muita gente já está tirando dúvida comigo, já respondendo tudo certinho. Não vai ter problema nenhum de ganhar esses 2 pontos aí extra. Isso mesmo. Agora é com vocês, tá, gente? Pode tirar as dúvidas. Olha, com artigo e tudo. A galera tá pegando um boi aí, viu, Milena? Com os artigos, aí. Ah, tá bom demais. Samuel, eu vi que você mandou. Agora, eu pedi que mandasse no dia, por quê? Porque quando eu for corrigir, eu vou acrescentar a sua nota do trabalho com a sua nota da prova, entendeu? Porque se você manda agora, que eu pedi ao pessoal para não mandar antes, mandar no dia, porque se você manda agora, eu vou receber milhares de trabalhos, milhares de provas de volta, e aí pode se perder a sua. Eu já vi, você mandou, tá certinho. Tá? Então, quando você mandar sua prova, renove, por favor, ele. Que aí vem os dois juntos e não tem perigo de se perder. Até no mesmo e-mail. Beleza. E aí, pessoal, mais dúvidas? Estamos aqui para isso. Então, o último assunto, aulas 23 e 24 do canal, tá? Botei hoje. Tá ok? Quer dizer, botei hoje não, estou editando ainda a 24. A 23 estou mandando agora de noite, a 24 amanhã pela manhã, no máximo. E aí, com vocês. E aí, dúvidas? Chegou aqui no Zap. Oh, meu Deus. Difícil. E, gente, vou parar então de gravar para não ficar muito grande a aula.